Gêmeos, se você está lendo isso, não é por acaso. Algo dentro de você já sente que um ciclo está terminando e outro está prestes a começar. 2026 não é apenas mais um ano no calendário. Para Gêmeos, ele representa um ponto de virada, um momento de clareza interior onde certos padrões, comportamentos e tolerâncias simplesmente não podem continuar. Houve um tempo em que Gêmeos tentou entender tudo, tentou se explicar, tentou se adaptar, se ajustar, ser flexível, ser paciente, oferecendo mais uma chance e depois outra. Gêmeos é naturalmente curioso, mentalmente ágil e de mente aberta. Percebe múltiplas perspectivas e por isso, muitas vezes tolera muito mais do que deveria. Não porque seja fraco, mas porque acredita que a compreensão pode resolver as coisas. No entanto, algo muda quando a compreensão se transforma em exaustão. Na quarta-feira, 14 de janeiro de 2026, muitos geminianos alcançarão um momento de despertar, a percepção de que o crescimento não se trata de tolerar mais. Trata-se de aceitar menos. Menos desrespeito, menos confusão, menos desgaste emocional, menos inconsistência, menos mal-entendidos, enquanto se esforça constantemente para ser claro. Este vídeo é sobre as coisas que Gêmeos nunca mais tolerará. Não por raiva, não por amargura, mas por amor próprio. Essas não são escolhas dramáticas. São mudanças silenciosas, firmes e irreversíveis. Vamos começar. 1. Gêmeos nunca tolerará ser mal compreendido de propósito. Gêmeos pode aceitar mal-entendidos quando são genuínos. O que eles não toleram mais é serem mal compreendidos intencionalmente. Há uma enorme diferença entre alguém que ainda não te entende completamente e alguém que escolhe não te entender. Gêmeos percebe essa distinção claramente. Eles notam quando alguém distorce as palavras, ignora explicações ou se apega a uma versão falsa e conveniente de si mesmo. No passado, Gêmeos explicava demais. Eles esclareciam, reformulavam, davam exemplos, tentavam ângulos diferentes. Eles presumiam que talvez eu não tivesse me explicado bem o suficiente. Mas a partir de 2026, esse instinto muda. Gêmeos percebe que se alguém realmente quer entender, essa pessoa vai ouvir. Se não ouvir, nenhuma palavra resolverá o problema. A partir desse momento, Gêmeos para de buscar validação por meio de explicações. Não sente mais a necessidade de justificar seus pensamentos, emoções ou limites para aqueles que já definiram quem Gêmeos é em suas mentes. O silêncio substitui a repetição. O distanciamento substitui o debate. E uma vez que Gêmeos para de explicar, esse relacionamento já está em terreno frágil. 2. Gêmeos jamais tolerará inconsistência emocional. Um dia calor, no outro frieza. Um dia interesse, no outro ausência, um dia conexão profunda, no outro confusão. No passado, Gêmeos tolerava isso porque é adaptável. Dizia a si mesmo, todo mundo tem fases, ou talvez esteja apenas passando por algo. Gêmeos é empático, mentalmente flexível e emocionalmente perspicaz. Percebe as mudanças e por muito tempo tentou se ajustar a elas. Mas eis o que muda até 2026. Gêmeos entende que consistência não é pedir demais. A inconsistência emocional esgota Gêmeos mais rápido do que quase qualquer outra coisa. Ela mantém sua mente ativa, questionando, analisando, repassando conversas, buscando padrões que não existem. A mente de Gêmeos é poderosa, mas não foi feita para viver em constante incerteza. Nesse ponto de virada, Gêmeos para de romantizar o caos. Para de confundir imprevisibilidade com empolgação. Para de acreditar que confusão emocional é sinal de profundidade. Em vez disso, Gêmeos escolhe a paz. Se alguém não consegue estar presente de forma consistente emocional, mental e energeticamente, Gêmeos não tenta mais preencher as lacunas. Recua silenciosamente e decisivamente porque aprendeu, se isso custa sua clareza mental, o preço é alto demais. 3. Gêmeos nunca tolera ser o único a tentar. Houve um tempo em que Gêmeos carregava conversas, relacionamentos, amizades e até mesmo a dinâmica familiar sozinhos. Eles tomavam a iniciativa. Eles se preocupavam. Eles faziam piadas para animar o ambiente. Eles faziam perguntas.
Eles mantinham as coisas vivas. Gêmeos é naturalmente comunicativo. A conexão flui sem esforço para eles, mas apenas quando é mútua. Em 2026, Gêmeos reconhece algo crucial: esforço não correspondido se torna autonegligência. Deixa de ser o único que se importa o suficiente para estender a mão, o único que pergunta como a outra pessoa está, o único que resolve mal-entendidos, o único que cede. E quando Gêmeos para de tentar, não há drama. Há aceitação. Não anuncia sua desistência, não dá ultimatos. Simplesmente reflete a energia que recebe e se afasta lentamente quando o espelho mostra o vazio. Essa é uma das características mais incompreendidas de Gêmeos. As pessoas presumem que Gêmeos perdeu o interesse repentinamente, quando, na realidade, para de tentar depois de muito tempo tentando sozinho. Em 2026, Gêmeos não busca mais o esforço. Reconhece-o, ou simplesmente vai embora. 4. Gêmeos jamais tolerará se sentir preso. Gêmeos precisa de movimento, mental, emocionalmente, intelectualmente, não caos, não instabilidade, mas liberdade. A liberdade de pensar, evoluir, explorar ideias, crescer. No passado, os geminianos às vezes permaneciam em situações restritivas por lealdade, culpa ou medo de decepcionar os outros. Diziam a si mesmos que podiam se adaptar, se retrair um pouco, silenciar partes de si mesmos. Mas em 2026, os geminianos compreendem isso profundamente. Qualquer coisa que exija que você abandone quem você é não é estabilidade, é confinamento. Eles param de tolerar relacionamentos, empregos, ambientes ou expectativas que os façam sentir presos, controlados ou encurralados. Os geminianos não precisam de mudanças constantes, precisam de espaço para respirar. Se algo parece sufocante, os geminianos não lutarão mais contra isso. Eles saem, não impulsivamente, não de forma imprudente, mas com clareza, porque os geminianos aprenderam que a liberdade é essencial para o seu bem-estar. 5. Os geminianos nunca tolerarão conexões superficiais. Os geminianos são frequentemente rotulados como leves, sociáveis ou tranquilos. E sim, eles podem conversar sobre qualquer coisa, podem fazer piadas, encantar, manter as coisas fluindo. Mas poucas pessoas percebem o quanto Gêmeos anseia por uma conexão mental verdadeira. A partir de 2026, Gêmeos perde o interesse em conversas que não levam a lugar nenhum, relacionamentos superficiais e interações repetitivas, vazias ou meramente formais. Eles não desperdiçam mais energia com pessoas que não estimulam sua mente ou respeitam sua profundidade. Gêmeos não precisa que todos os entendam, mas precisa de alguém que os conheça, que se envolva, que troque ideias, que questione, que os faça crescer. Laços superficiais começam a parecer exaustivos em vez de divertidos. Gêmeos escolhe menos conexões, mas mais profundas. E uma vez que Gêmeos experimenta essa profundidade, jamais retorna à superficialidade. 6. Gêmeos jamais tolerará ser reduzido a uma única versão de si mesmo. Gêmeos não é uma coisa só. A partir de 2026, eles param de tolerar pessoas que insistem em ver apenas um lado deles. Gêmeos pode ser sério e brincalhão, lógico e emocional, sociável e introspectivo, confiante e inseguro. Eles são multifacetados, complexos e estão em constante evolução. No passado, Gêmeos tentava se encaixar na versão que os outros preferiam, a engraçada, a fácil, a agradável, a falante. Mas agora Gêmeos percebe que quem ama apenas uma versão sua não te ama de verdade. Nesse ponto de virada, Gêmeos para de se encolher para ser digerível, para de explicar sua dualidade, para de se desculpar por mudar. Abraça sua complexidade e espera que os outros a respeitem. Se alguém não consegue lidar com a evolução de Gêmeos, este não se acalma mais por essa pessoa. Nessa fase, Gêmeos não está se tornando mais frio, está se tornando mais lúcido. E essa clareza é exatamente o motivo pelo qual 2026 marca um ponto de virada, porque o que vem a seguir será ainda mais marcante. Gêmeos, se você está lendo isso, não é por acaso. Algo dentro de você já sabe que um ciclo está terminando e outro está prestes a começar.
2026 não é apenas mais um ano no calendário para Gêmeos. Representa um ponto de virada, um momento de clareza interior onde certos padrões, comportamentos e tolerâncias não podem mais continuar. Houve um tempo em que os geminianos tentavam entender tudo, explicar-se, adaptar-se, ajustar-se, ser flexíveis, pacientes, dar mais uma chance e depois outra. Gêmeos é naturalmente curioso, mentalmente ágil e de mente aberta. Enxerga múltiplas perspectivas e por isso muitas vezes tolera muito mais do que deveria. Não por fraqueza, mas porque acredita que a compreensão pode resolver as coisas. Mas quando a compreensão se transforma em exaustão, algo muda. Na quarta-feira, 14 de janeiro de 2026, muitos geminianos alcançarão um momento de despertar, a percepção de que o crescimento não se trata de tolerar mais, mas sim de aceitar menos. Menos desrespeito, menos confusão, menos desgaste emocional, menos inconsistência, menos mal-entendidos, enquanto se esforçam constantemente para serem claros. Este vídeo é sobre o que os geminianos jamais tolerarão novamente, não por amargura ou raiva, mas por amor próprio. São mudanças silenciosas, firmes e irreversíveis, não decisões dramáticas. Estrela brilhante bônus, as mudanças ocultas que Gêmeos devem abraçar em 2026. Além dessas fronteiras, Gêmeos enfrenta uma evolução interna mais sutil, uma transformação nem sempre visível, mas profundamente sentida. A partir de quarta-feira, 14 de janeiro de 2026, Gêmeos começa a perceber os sussurros silenciosos de sua alma, que o incentivam a se alinhar não apenas com os outros, mas consigo mesmo. Este é um ano em que o mundo interior se torna tão importante quanto o exterior, e a verdadeira mudança começa de dentro. 1. Priorizando o espaço mental. Gêmeos sempre viveu em um mundo de ideias, pensamentos infinitos e exploração mental. Mas em 2026 surge uma nova necessidade: limites mentais. Gêmeos começa a perceber que nem todo pensamento, toda opinião, toda preocupação merece atenção. A desordem mental que antes era tolerada agora parece sufocante. Gêmeos começa a proteger sua mente não agressivamente, mas deliberadamente. Isso significa dizer não a conversas que levam a pensar demais, debates sem sentido e trabalho mental desnecessário. O bônus aqui é sutil, mas poderoso. Gêmeos descobre que a paz de espírito é a moeda mais valiosa. 2. Protegendo a energia emocional. A energia emocional sempre fluiu abundantemente de Gêmeos, muitas vezes sem que eles percebam o quanto doam. No passado, doar-se incessantemente parecia natural, até mesmo gratificante. Mas em 2026, Gêmeos reconhece que a generosidade emocional tem limites, e respeitar esses limites não é egoísmo, é essencial. Eles começam a diferenciar entre as pessoas que os elevam e aquelas que os drenam. A mudança bônus aqui é profunda. Gêmeos começa a cultivar círculos emocionais com intenção, criando espaço para relacionamentos nutritivos que realmente ressoam. 3. Abraçando a vulnerabilidade autêntica. Gêmeos há muito domina a adaptabilidade, muitas vezes se transformando para se adequar às circunstâncias ou às pessoas. Mas em 2026, a lição bônus é a autenticidade radical. Gêmeos começa a abraçar a vulnerabilidade, não como fraqueza, mas como força. Eles se permitem falar a sua verdade sem medo de rejeição, sabendo que a autenticidade atrai aqueles que realmente pertencem às suas vidas. A transformação aqui é profunda. Gêmeos não tem mais medo de ser visto por completo. O eu multifacetado, em constante evolução e contraditório, é finalmente celebrado. 4. Reivindicando o tempo. O tempo sempre foi o companheiro e o desafio constante de Gêmeos. Com inúmeros interesses, relacionamentos e curiosidades puxando-os em todas as direções, é fácil para Gêmeos dispersar sua atenção. A partir de 2026, a mudança bônus consiste em reivindicar o tempo como um recurso sagrado. Não se trata de horários rígidos, trata-se de escolher o que realmente importa, dedicando horas ao crescimento, à reflexão, à criação e ao descanso. Cada momento gasto deve agora servir a um propósito, à alegria ou ao aprendizado.
Tempo desperdiçado não será mais tolerado. 5. Honrando a presença física. Gêmeos frequentemente priorizou a mente e o coração em detrimento do corpo. No entanto, a partir de 2026, ocorre um despertar silencioso, a percepção de que o corpo e a energia são tão vitais quanto o pensamento. Gêmeos começa a honrar sua presença física por meio do movimento, da saúde e da atenção plena à sua energia. O bônus aqui. Quando mente, coração e corpo se alinham, Gêmeos sente uma coerência antes desconhecida, uma estabilidade que sustenta cada escolha. 6. Reconhecendo o poder da quietude. Para um signo conhecido por sua curiosidade, movimento e pensamento constante, a quietude pode parecer estranha. No entanto, 2026 traz uma lição bônus crucial: o profundo poder do silêncio, da pausa. Gêmeos começa a entender que a reflexão, a meditação e a observação silenciosa não são passivas, são criação ativa. Na quietude surgem insights. No silêncio, a clareza emerge. Este ano, Gêmeos descobre que a quietude é o ato supremo de força. 7. Alinhando-se com o destino pessoal. Talvez a mudança bônus mais significativa seja o alinhamento com o destino. Gêmeos começa a sentir que cada escolha, cada limite, cada passo para trás não é aleatório, é preparação para o que está por vir. Ao estabelecer princípios inegociáveis e honrar seu eu em constante evolução, Gêmeos se posiciona para oportunidades e crescimento que antes pareciam inatingíveis. O insight bônus, clareza, autoestima e intencionalidade agora guiam Gêmeos para o caminho que verdadeiramente lhe pertence. Ao abraçar essas mudanças positivas, Gêmeos entra em 2026 não apenas consciente do que não tolerará mais, mas empoderado por aquilo que agora busca ativamente. Este é um ano de soberania interior, um momento para honrar limites, elevar a energia e abraçar o eu completo, complexo e em constante evolução. Gêmeos não está apenas sobrevivendo, está prosperando de maneiras sutis, profundas e irreversíveis. Lembre-se, Gêmeos, as transformações descritas aqui não são sobre raiva ou ressentimento. São sobre autoconhecimento, clareza e profunda liberdade pessoal. 2026 não é apenas um ano no calendário. É um ano de metamorfose, onde cada passo dado com respeito, honestidade e intenção constrói um futuro no qual Gêmeos finalmente poderá se sentir completo, expansivo e livre. Estrela Brilhante parte bônus 2, as mudanças invisíveis e a sabedoria interior para Gêmeos em 2026. Além dos limites, além do que Gêmeos não tolera mais, uma evolução ainda mais sutil está se desenrolando. Na quarta-feira, 14 de janeiro de 2026, Gêmeos começa a despertar para verdades que muitas vezes são invisíveis para os outros, mas profundamente sentidas internamente. Esta fase é sobre domínio, não do mundo, mas de si mesmo. 1. Abrindo mão da validação alheia. Gêmeos passou anos buscando aprovação, se explicando, justificando seus sentimentos e pensamentos. Em 2026, a mudança bônus é radical. A única validação que Gêmeos realmente precisa vem de dentro. Nenhum elogio externo, nenhum reconhecimento, nenhuma aprovação pode substituir a segurança silenciosa da autoaceitação. Gêmeos percebe que buscar validação é exaustivo e, em última análise, vazio. A liberdade vem quando eles param de buscá-la. 2. Transformando a ansiedade em ação. A mente brilhante de Gêmeos muitas vezes entra em espiral de excesso de reflexão, repassando cenários e questionando cada interação. Mas agora, Gêmeos começa a transformar essa energia inquieta em ação deliberada. A ansiedade se torna um sinal, não uma sentença. Em vez de reagir incessantemente, Gêmeos escolhe ações que se alinham com clareza e propósito. Até 2026, a energia inquieta é refinada em um ímpeto focado. 3. Resgatando a alegria na solidão. Para um signo tão social e curioso, a solidão às vezes pode parecer desconfortável. No entanto, 2026 ensina a Gêmeos uma verdade oculta: a solidão não é solidão. É um espaço sagrado onde a criatividade, a reflexão e a cura florescem.
Gêmeos começa a apreciar os momentos a sós, usando-os para recarregar as energias, planejar e se conectar profundamente com seu eu interior. O bônus aqui, na solidão, Gêmeos encontra energia para se entregar completamente a cada relacionamento e empreendimento. 4. Honrando a intuição como uma bússola. Gêmeos sempre se baseou no intelecto e na curiosidade, analisando tudo de todos os ângulos. Mas até 2026, a evolução bônus é a aceitação da intuição como uma força guia. Sussurros internos, pressentimentos e sinais sutis se tornam ferramentas de navegação confiáveis. Gêmeos aprende que às vezes, saber sem explicar é mais poderoso do que raciocinar interminavelmente. Sua intuição se torna uma bússola que aponta para alinhamento, crescimento e conexão autêntica. 5. Reconhecendo padrões ocultos. A mente de Gêmeos sempre percebeu detalhes, mas 2026 traz uma consciência mais profunda. Padrões não são coincidências. Gêmeos começa a perceber ciclos em relacionamentos, dinâmicas energéticas e hábitos pessoais, entendendo que a repetição sinaliza lições não aprendidas. O bônus aqui é a clareza. Ao reconhecer esses padrões, Gêmeos pode se libertar dos ciclos invisíveis que os têm impedido de avançar, entrando conscientemente em uma realidade mais empoderada. 6. Elevando padrões sem medo. Em 2026, a tolerância de Gêmeos para o compromisso diminui, mas isso não é rigidez, é evolução. Gêmeos começa a elevar seus padrões em todas as áreas: relacionamentos, trabalho, hábitos e autocuidado. Eles não aceitam mais a mediocridade ou o esforço pela metade, não como punição, mas como um alinhamento natural com quem estão se tornando. A sabedoria extra. Padrões mais elevados não são arrogância, são amor próprio, e atraem o que realmente pertence à vida de Gêmeos. 7. Enxergando o crescimento como inegociável. Gêmeos começa a perceber o crescimento não como opcional, mas como essencial. Estagnação, superficialidade e padrões de evitação tornam-se intoleráveis não por raiva, mas porque Gêmeos reconhece que a vida é curta demais para se contentar com menos do que a evolução plena. Em 2026, Gêmeos age intencionalmente para expandir o conhecimento, a profundidade emocional e a autocompreensão. Cada interação, cada desafio, cada pausa se torna uma lição. O crescimento se torna uma busca inegociável. 8. Criando um círculo que reflete valores verdadeiros. O geminiano de 2026 se torna um curador de pessoas, energia e experiências. Ele não se sente mais atraído por números, charme superficial ou companhia fácil. Em vez disso, busca almas que ressoam com profundidade, curiosidade e autenticidade. Amizades, parcerias e alianças agora são escolhidas com cuidado, guiadas por respeito mútuo, engajamento intelectual e confiabilidade emocional. O círculo social de Gêmeos diminui, mas a qualidade se multiplica exponencialmente. 9. Integrando lições passadas com clareza presente. Cada mágoa, mal-entendido e desafio que Gêmeos enfrentou se torna combustível, não bagagem. Até 2026, Gêmeos aprende a integrar o passado sem deixar que ele os defina. Cada lição serve como base para limites mais fortes, insights mais aguçados e autoexpressão mais clara. A mudança bônus. A dor se transforma em sabedoria, o cansaço se torna discernimento e a história se torna um guia, não uma corrente.